Bom, meus irmãos, o que eu vou falar hoje aqui, o tema é santidade, né? E o que eu vou falar sobre esse tema parece algo contraditório, mas não é. É porque é algo tão profundo que só se entende espiritualmente, né? Parece que é contraditório, mas não é. Por que, Cláudio? Vou deixar o fundamento, tá? Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas alguém pode ser santo sem ter visto Deus? Já pensou nisso? Em primeira instância, a santidade não é para ver o Senhor. Em primeira instância, e se você ler o texto de Hebreus todo, você descobrirá que santidade é o resultado de quem viu o Senhor, né? E tudo o que Deus faz em sua palavra é uma revelação progressiva, né? Quando o autor de Hebreus conclui uma parte do que ele está declarando, dizendo isso, e ele está dizendo que você, à medida que vê ao Senhor, você se santifica. E à medida que você se santifica, você o conhece mais progressivamente, né? Parece contraditório, mas não é. É que só se entende espiritualmente, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas quem poderia ver o Senhor sem ser santo? Ou como ser santo sem ver o Senhor? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, né? E eu vou embasar isso melhor e vamos começar a construir o entendimento na palavra, né? Para dizer a etimologia da palavra santo, né, em hebraico é a palavra kadosh, né? Significa santo, significa algo que é outro, diferente, o oposto daquilo que é comum, ou seja, incomum. Então, kadosh significaria incomum, né? Então, santo num primeiro momento, talvez a palavra separado, né, que é o que normalmente nós usamos mais, né, como dizem, pô, você é santo, você é separado do Senhor. Talvez a palavra separado ela seja um pouco carente para expressar o que é santidade, né? É uma maneira que a gente expressa, mas talvez ela não possa alcançar o significado do que é ser santo, né? A Escritura diz que quando os 24 anciãos e os 4 seres viventes e todas as hostes de querubins e serafins que estão ao redor do trono, à medida que eles olham e fitam os seus olhos naquele que está sentado sobre o trono, uma palavra apenas sai de suas bocas. Há um esforço ao redor do trono de Deus desde a eternidade passada. O que é a eternidade passada? É um tempo quando o tempo não existia. A palavra aion, né, do grego é eternidade, aion. Há um esforço desde a eternidade passada que se dará até a eternidade que está por vir para se fazer uma coisa. Qual coisa, Cláudio? Traduzir o que aqueles que estão ao redor do trono estão vendo. E quando eles fixam os olhos desde a eternidade passada até a eternidade que há por vir, na tentativa frustrante de expressar o que eles estão vendo, ou a quem eles estão vendo, né? Eles dizem incomum, incomum. Isaías capítulo 6, você vai entender isso, verso 1 diz, né, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Né? Mas do capítulo 1 ao 5 de Isaías, ele vem liberando os decretos, né, proféticos sobre as nações, que começam com ai de Tiro, ai de Sidom, ai do Egito, ai da Etiópia, né? Até que ele vê o Senhor e diz, ai de mim. Então ele vê algo e é impressionante, porque o que eu vou falar pode soar estranho, mas é sustentado pelas escrituras, meus irmãos. Tá bom? Os serafins, aqueles que ardem em fogo, isso que significa serafim, né? Eles não podem olhar para o que está sentado no trono, somente homens podem ver.
Meu Deus. Cláudio, isso não é bíblico. Isaías 6,2, ele diz assim: eu vi serafins ao redor do trono. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam os pés. Por causa daquilo que ele disse para Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus pés. Com 2 voavam. E com 2 e clamavam. Não para o que está sentado no trono, mas uns aos outros. E diziam: incomum. Tu és incomum. Né? Não há ninguém como você. Em primeira instância, santidade não é para que eu possa ver ao Senhor. Santidade é porque eu vi o Senhor. E bendito seja o Senhor que tem nos dado visão celestial nesses dias. Tamanha visão que as Escrituras dizem em Atos 9, que era uma luz mais forte que a luz do meio-dia, que o sol do meio-dia. Né? Sabe o que é santidade? Uma visão clara da face de Deus. Mas espera, ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Sim, mas a Escritura diz em 2 Coríntios que a glória de Deus está na face de Cristo. Deixa eu te explicar. Tudo que de Deus pode ser visto está em Cristo. Amém? Cristo é a imagem do Deus invisível. 1,15 de Colossenses. Agora deixa eu te falar. Tudo o que de Deus Pai pode ser visto está em Cristo. E tudo o que de Cristo pode ser visto está em mim, está em você, que somos a igreja. Então, a glória do Pai na face do Filho, a glória do Filho na face da igreja, que é a expressão exata de quem Jesus é. Tá? Então é um tema alto e eu pareço que eu não consigo chegar em um acordo com a minha razão, mas meu homem interior entende o que eu estou dizendo. Né? Minha razão parece algumas vezes não entender. Quanto mais eu estou imergindo em busca, mais me parece não fazer sentido no meu homem natural. Né? Mas o meu homem interior pode conceber essas verdades. Tá? Então, olha o que o autor de Hebreus fala antes de declarar isso. Né? Ele encoraja os irmãos a correrem a carreira, e no versículo 2, ele diz como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Tá? Espera aí, sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Né? A revelação de Cristo ela é progressiva, irmãos. Por todas as Escrituras, a revelação de Cristo ela é progressiva. Até que no glorioso capítulo de Lucas 24, fala dos discípulos no caminho de Emaús, né? E fala do mais poderoso curso de teologia de todo o planeta Terra. Né? Quando o próprio Cristo, começando por Moisés, diz as Escrituras, passando pelos Salmos e por todo o Tanakh, lhe mostrou tudo o que estava dito sobre ele, e seus olhos, diz a Escritura, foram abertos. Tá? Santidade não é apenas para que eu veja o Senhor, é primeiro porque eu vi o Senhor. E quanto mais me entrego a esse processo, mais visão celestial da sua face eu tenho. Tá? Aí o autor de Hebreus fala isso e ele encoraja os irmãos a permanecerem, né, a resistirem, e aí ele diz assim no verso 5: e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. O que o autor de Hebreus está dizendo antes de chegar naquela declaração? Que a santidade é resultado de correr a carreira com os olhos fixos em Jesus. E que durante a carreira que nós corremos na nossa vocação em santificação, porque somos chamados para a santificação, enquanto corremos essa carreira, somos constantemente corrigidos, repreendidos pelo Senhor. E essa correção e repreensão
é que vai trazendo mais luz da pessoa do Senhor. E quanto mais o vemos, mais nos tornamos parecidos com Ele. Você vai entender, já é bíblico, tá? Você já vai entender, isso é bíblico, tá? Não é eu que quero apenas dizer isso, tá? Mas tem uma coisa, o problema é que quando nós começamos a ser corrigidos pelo Senhor, tendenciamos a ir a extremos. Ele diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. É um extremo. Há aqueles que desprezam. Sabe quando você chama a atenção do seu filho, ele fala, pai, nada a ver, né? Muitas vezes o Senhor está te repreendendo para que você siga no processo de amadurecimento e você despreza. Deus, isso nem é tão grave, né? É um extremo, mas ele diz, não desprezes e nem desmaies, desanimes. Aí tem outro momento que o Senhor nos repreende e a gente, então está tudo acabado. Não, irmão. Então, nem despreze, nem menospreze e nem se desespere. Tá? Por quê? Porque ele corrige e açoita e todo aquele que ama e recebe por filho. E arrependimento não é menosprezo, nem desespero. É o conhecimento da paternidade de Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento é entender que precisamos de correção, porque Ele está nos protegendo. Então, uma santidade legalista não funciona. Não funciona. Tá? Por muitos anos, a igreja tem colocado um jugo pesado sobre as pessoas, e eu gosto de dizer que a igreja, em vez de conduzir as pessoas a Cristo, que é o autor da santificação, a igreja adestra as pessoas. Não faça isso, não diga isso, não pense isso, como se funcionasse. Tá? Um poderoso profeta chamado A.W. Tozer, do século passado, disse que a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Não foi nós que fomos até o Pai, o Pai que veio até nós em Cristo. Tá? Santidade, irmão, mais uma vez, repetindo, santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Quanto mais visão da sua face eu tenho, mais semelhante a Ele eu me torno. Então, em primeira instância, santidade não é para ver Deus. Santidade é porque eu vi Deus em Cristo Jesus. Agora, à medida que eu vejo o Senhor, e quanto mais eu o vejo, mais semelhante a Ele eu me torno. Abre 1 Coríntios capítulo 13. Antes de nós lermos, deixa eu te dar uma dica do que é a cultura da honra, irmãos. É nós exaltarmos as qualidades dos irmãos. Tá? Cada um de nós tem fraquezas, mas porque nós temos que nos tornar comunidades com cultura de honra? Porque o Senhor exalta em nós, e o que dele está em nós, é o que dele está em nós, é isso que ele exalta em nós, não o que do pecado ainda está em nós. Então, quando alguém mencionar o fulano, uau, seja você o primeiro. O fulano é poderoso na palavra. O fulano é fantástico. Você está abençoando e potencializando o que ele recebeu de Deus. Tá? O fulano. O fulano é meio metido. Mas digamos que o fulano seja meio metido. Né? Não seja você a potencializar isso. Tá? Quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos, né? Aqui tem outro contexto, mas eu vou usar para isso. O cara que enterrou o talento, ele disse, eu não sabia o que fazer com o que você me deu. Aí ele disse assim, então por que você não procurou um banqueiro e deu meu dinheiro aos banqueiros? Tá? Quem são os banqueiros? Aqueles que te ajudam a desenvolver e multiplicar o que você recebeu de Deus. Todos nós precisamos de um banqueiro na nossa vida. Tá? Pessoas mais experimentadas do que nós, que nos ajudam a multiplicar e desenvolver. Amém? Embora isso é um campo, né, na minha opinião, bem restrito, é vida na vida. Eu tenho um banqueiro sobre a minha vida. Durante muitos anos foi o irmão Wanderson Feidmer, homem experimentado em Deus, abençoadíssimo, amo de paixão. Hoje é o irmão Wellington, que é meu banqueiro. É aquele que me ajuda a multiplicar e desenvolver o que eu recebi do Senhor. Tá? Agora, isso também pode funcionar numa esfera um pouco mais superficial.
tá? Seja você o banqueiro a multiplicar o que há de Cristo no teu irmão. O Beltrano, uau! O Beltrano serve como ninguém. Serve como poucas pessoas. Estão me entendendo? Potencializar o que de Cristo há nas pessoas, não o pecado. Porque isso é santidade. É resultado de quem viu o Senhor. E Paulo disse em 2 Coríntios 5,16: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Tá? Sabe o que ele quer dizer? Te explico. O que ele diz em 1 Coríntios 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vou te explicar o que esses dois textos querem nos dizer. Tá? Querem dizer que quando Paulo ia para um lugar, ele queria encontrar o que de Cristo havia nos irmãos. É por isso que eu me esforço para chamar os irmãos em Cristo de santos. Tá? Por quê? Porque as escrituras nos chamam de santo. Você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Tá? Aí olha só, 1 Coríntios 13, só para respaldar o que eu vinha dizendo, né? Paulo diz assim no verso 9: porque em parte conhecemos. Nosso conhecimento de Cristo é parcial, é progressivo, tá? E em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Isso é quase antibíblico, irmão, se não fosse bíblico. Tem coisas que são quase antibíblicas se não fossem bíblicas, né? O que eu quero dizer com isso? Querido, em que grau Jesus conhece você? O que Jesus sabe sobre você? Me diz aí, diz para mim. Tudo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece os meus pensamentos. Ainda a palavra não me veio à boca, e tu já me conhece. E no teu livro todos os meus dias foram escritos antes que nenhum deles existisse. Tá? É isso que o Senhor nos conhece. Amém? O que a Escritura diz é que chegará o dia em que nós o conheceremos como Ele nos conhece. Chegará o dia em que você verá, em que você conhecerá Jesus como Jesus conhece você. Meu Deus! Aleluia! É quase antibíblico se não fosse bíblico. Só não é antibíblico porque é bíblico. E quanto mais contemplamos ao Senhor, mais semelhante a Ele nos tornamos. E agora você vai entender mais uma coisa dentro do que eu estou afirmando. Olha só. À medida que você tem clareza do Senhor, você consegue ver o Senhor nas outras pessoas. Então, você adota uma cultura de honra, que é potencializar o que de Cristo há nos santos, nos irmãos de uma família de fé. Tá? O mundo não tem se interessado por uma igreja que fica falando mal e comendo. Paulo diz em Gálatas: cuidado, vocês vão se devorar. Isso não atrai, isso já rola no mundo, cara, neste século. E o ciclano? Cara, o ciclano é demais. Cara, o ciclano é um poderoso tangedor no Senhor. Vocês conseguem me entender? Por quê? Porque eu estou vendo Cristo no ciclano. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Isso é uma das mais altas expressões de santidade. E é por isso que a igreja caía na graça do povo em Atos 2, do 42 a 47. E o Senhor agregava todos os dias os que haviam de ser salvos. Tá? Porque quem não quer fazer parte de uma família que vê Cristo no próximo e que constantemente estão se estimulando, se encorajando e se honrando mutuamente? Vocês me entenderam? Isso é santidade. Agora olha só. Então, antes de irmos a um outro texto, abre 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. E, irmãos, você não tenha dúvida que a igreja que estava em Corinto é provavelmente
a mais carnal igreja neotestamentária, tá? Embora você vai ter problemas gravíssimos em Laodiceia, mas ele não tinha muita ideia do que acontecia em Laodiceia. Em 1 Coríntios é deprimente. Se você arrancar o primeiro e o segundo capítulo, se você começar de 1 Coríntios 3 e seguir, você fala, não tem mais jeito. Essa igreja é muito carnal. A ponto de Paulo dizer no capítulo 5, ouve-se entre vós que há tal imoralidade, que nem mesmo há entre os pagãos. Vocês conseguem ser mais imundos que o pior idólatra. Que palavra pesada, irmãos. Que palavra pesada. Mas essas não foram as primeiras palavras de Paulo. E também não foram as últimas. Foram as palavras intermediárias de repreensão para que o processo de santificação continuasse. Mas esse Paulo aqui é estranho, porque ele vai descer a marreta nessa igreja. Mas olha só como é que ele começa a história. 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus. A primeira coisa, vocês pertencem a ele. A igreja de Deus que está no Rio de Janeiro. Isso porque eu estou no Rio, né? A igreja, se você estiver em São Paulo, você é a igreja de Deus em São Paulo. Se você estiver em Brasília, você é a igreja de Deus em Brasília. Tá? Aos santificados em Cristo Jesus. São esses os mesmos irmãos do capítulo 3? Será que o capítulo 3 era uma carta para outra igreja que misturou aqui, gente? Tá? Aos santificados em Cristo. Diga você aí. Diga em Cristo. Em Cristo. Você vai entender algo. Paulo usa dezenas de vezes a expressão em Cristo. Tá? Tudo que somos, somos em Cristo. Em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. Em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Em Cristo somos equipados com a armadura do Espírito Santo. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos santificados. Em Cristo. Santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Tá? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele saúda os irmãos e dá mais uma declaração poderosa. Olha o verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Uau! Era uma igreja completa em Cristo, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará. Olha o que Paulo sabia sobre esses irmãos carnais. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Imorais, carnais, meninos, que está na carta, não são as últimas e nem as primeiras palavras de Paulo. Porque as primeiras são a todos aqueles que em Cristo são santificados, portanto, chamados santos, que estão munidos com todos os dons espirituais e que são confirmados nele até o fim. E aí agora eu posso repreender. Vocês estão vendo? Entendendo? O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E peraí, eu não posso passar por esse texto sem dizer o que Paulo acabou de declarar aqui, e depois ele vai iniciar com tanta dureza que só alguém que vê Cristo no outro pode fazer. Eu só posso repreender com vara se eu já vejo Cristo, e se a repreensão é para potencializar o que de Cristo há em você, porque senão gera morte. Sabe o que ele diz? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho. Na carta que João escreve, na sua primeira carta, ele diz qual é a comunhão do Filho de Deus. Ele diz,
e a comunhão do Filho é o Pai, é com o Pai, né? O que ele está dizendo? Vou explicar. Que essa igreja carnal, como nós, foram e fomos chamados, né, para ter na comunhão do Deus triuno, para sermos um com Ele. É muito alto isso, irmãos. Vocês estão me entendendo? 1 João 3. E eu só estou observando verdade sobre quem nós somos, porque estou aprendendo a não chegar em algum lugar e falar adúltero, miserável, impuro, carnal. Estou entendendo que eu preciso chegar e dizer: não falta nenhum dom de Cristo para vocês. Vocês todos que estão nele e que são santificados e, portanto, chamados os santos que estão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em todo o Brasil. Tá? Eu não quero potencializar a fraqueza de alguém. Eu quero potencializar e maximizar o que de Cristo há em alguém. Eu quero ser um banqueiro. Uau! Tá? Quando eu chamo para fora o Cristo que está em alguém, o resultado é glória. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança ou a certeza. Porque esperança na Bíblia não é expectativa. A esperança na Bíblia é certeza. A fé é certeza daquilo que esperamos. Esperança não é expectativa, não aos olhos das Escrituras. Esperança é certeza. Então, quando eu chamo para fora o Cristo que está em alguém, o resultado é glória, irmãos. Tá? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Então, quando eu chamo e maximizo o Cristo que está em alguém, a certeza que eu tenho é que tudo isso vai acabar em glória. Então precisamos adotar, no bom sentido, né, a cultura da honra. Né? Eu não estou falando sobre bajular as pessoas. Vocês estão entendendo que é a cultura da honra? Para que sejamos uma igreja viva que espera o Cristo. Né? Por quê? Porque a igreja o que é a igreja numa cidade, senão o corpo físico de Cristo? Né? A glória do Pai na face do Filho, a glória do Filho na face da igreja. Tá? Então o mundo precisa ver a glória do Pai, mas a glória do Pai só pode ser vista na face do Filho, e a glória do Filho só pode ser visto na sua face e na minha face. Tá? Então, para que o Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil, o mundo conheça a Cristo, eu preciso, com você, maximizar em você e você em mim o que de Cristo há em nós. E o resultado disso é glória. E glória é aquilo que transforma realidades. Espero nesse breve tempo ter dado a entender para vocês o que é santidade, tá? E se você gostou aí, você se inscreva aí no meu canal, dê o seu like, tá? Deixa o seu comentário, é muito importante não só para mim, mas para o reino de Deus, tá? Você se inscrevendo, compartilhando, curtindo, você vai estar ajudando a muitas e muitas pessoas a serem alcançadas pela palavra de Deus, tá? Então que Jesus te abençoe, amo vocês e até o próximo vídeo, tá? Que Jesus os abençoe.